muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente para o nosso programa, o Estudo Sistematizado. Desta feita, agora estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, hoje nós daremos continuidade com o capítulo 16. Já estamos aqui no capítulo 16. Terminamos, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos todo o Evangelho segundo o Espiritismo neste programa, e agora, há algumas semanas, já estamos no estudo do livro Palavras de Vida Eterna. É uma satisfação termos esses estudos tão proveitosos, não é? De obras tão maravilhosas. O Evangelho segundo o Espiritismo sem nenhuma, né? Não precisa nem de nenhum comentário. Mas esses livros de Emmanuel, toda a coleção, são livros maravilhosos, livros muito bons. Eu indico a todos que todos possam, se não seguir o nosso programa todos os domingos, que seria de muita valia, afinal de contas, a gente não só lê cada uma das lições, cada um dos capítulos, mas comentamos, fazemos algumas reflexões. Então, é sempre um modo interessante de aprender mais do texto. Mas, se não for possível, que leiam, né? Essa coleção é uma coleção maravilhosa. Tem o livro Pão Nosso, o Fonte Viva, além do Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz. São todos livros seguindo essa mesma é, esse mesmo formato, essa mesma roupagem, em que Emmanuel ele cita um versículo bíblico, ele recorta um pequeno trecho do Evangelho e faz uma dissertação maravilhosa, né, a partir de um pequeno texto com inúmeras reflexões, com material maravilhoso, riquíssimo para os nossos estudos, para os nossos debates, para as nossas reflexões. Então, hoje nós vamos seguir com esse programa. Como eu disse, é um prazer poder participar. A gente acaba estudando mais e travando um conhecimento, um contato um pouquinho mais íntimo com o texto, né? Quando a gente estuda para poder transmitir. Então, é muito gostoso participar. E eu agradeço desde já, né, pela presença daqueles que se encontram aqui entre nós. E que possa ser um estudo de valia para todos vocês, para quem estiver aqui nos assistindo. Todo mundo possa tirar um pouquinho, né, de aprendizado do texto e da nossa conversa aqui, da nossa reflexão. Então, sem mais delongas, eu vou passar a leitura do texto, que acho que é o mais importante. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês acompanhar a leitura comigo. Vamos lá, seguindo aqui, né? O capítulo 16 tem como título Na Senda do Cristo. O versículo que ele cita hoje para o estudo é: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta é uma citação de Jesus que foi tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Vamos então ao texto de Emmanuel, né? O que ele fala a respeito deste versículo. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança,
testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Quanta coisa está por trás desse texto, quanto ensinamento. É um texto maravilhoso, na minha opinião. E vamos tentar, né? Eu não sou Emmanuel, quem sou eu? Mas vamos tentar fazer algumas reflexões a respeito, né? Bom, em primeiro lugar, né, é importante a gente comentar que o texto ele parte do versículo que pede para nós amarmos os nossos inimigos, né? E orar pelos que vos perseguem. Inclusive, né, se a gente lê desde o princípio, né, não apenas este versículo, mas o versículo anterior, enfim, nós vamos entender um pouquinho, né, um pouquinho mais do contexto. E Jesus, ele estava falando assim: ouviram o que foi dito. Ouviram o que foi dito. Então, que estava lá na lei de Moisés: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vejam que esse foi um mandamento revolucionário. Revolucionário, ele veio contra a ordem reinante. Veio de encontro a tudo aquilo que era pregado até então. A ideia antes era olho por olho, dente por dente. Essa era a lei segundo Moisés. Não é? Mas Jesus que disse que não veio destruir a lei. Mas qual lei que não veio destruir? A lei de Deus. Está lá, presente nos 10 mandamentos. Não era todo o código mosaico que era proveniente de Deus. Nós sabemos que o código mosaico ele era imenso, é igual um código civil. Um código civil da nossa época. Inúmeros artigos. Ele foi criado para regular a vida em sociedade, para regular ali a vida, né, de todas as pessoas, evitar, enfim, tinha regras até a respeito de lavar as mãos antes de comer, enfim, inúmeras regras ali que são típicas da vida civil. Né? Nós temos ali, inclusive na leitura do livro Paulo Estevão, que Paulo se insurgia contra inúmeras dessas leis, né, mosaicas, porque não eram todas de origem divina, embora, né, todos dessem esse ar, essa autoridade de um código de todo de origem divina, não era. O que era de origem divina eram os 10 mandamentos. E algo que destoa, ou que contraria um dos 10 mandamentos, é evidente que não pode ter a mesma origem. Então, se lá nos 10 mandamentos está dito, né, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
Como que a gente pode conciliar um mandamento de amar ao próximo como a si mesmo com um mandamento de determinar que se use essa regra do olho por olho, dente por dente? Eles são conflitantes. Não é evidente que este não era um mandamento de origem divina. E aí Jesus veio com a autoridade dele, porque ele veio com autoridade moral para tanto, ele veio restabelecer a lei. Então ele não foi para destruir, mas para restabelecer, para acabar com essa dicotomia, com essas contradições. E ele então esclarece. Vocês ouviram que era olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que não é. Não é. A determinação divina é: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E aí nós vamos pensar, né? Mas, puxa vida, Jesus não podia ter pedido uma coisa mais fácil? Amar um pouco demais, né? Puxa vida, amar o inimigo, amar aquele que nos fez mal, é um pouco demais. Realmente é um desafio, né? É um desafio, não é realmente algo de mais fácil. Tanto é que Emmanuel, este versículo foi o versículo que Emmanuel mais comentou. Em todas essas obras que tem esse perfil que eu trouxe para vocês, de Emmanuel trazer um versículo e fazer um comentário a respeito, existem alguns versículos que foram comentados mais de uma vez. Mas foi assim, uma, duas vezes, três vezes, máximo, comentado o mesmo versículo. E este versículo Emmanuel comentou mais de 30 vezes. Mais de 30 mensagens comentando esse versículo. Para a gente ver o tamanho, a importância e assim, a grandeza desse versículo. E como que ele compreendia que esse era um versículo que precisava ser muito comentado, porque a gente ia ter mais dificuldade. A gente ia ter mais dificuldade para compreender e para, pior, né, para colocar em prática. E é engraçado que já se passaram quantos anos, né, desde que Jesus trouxe esse mandamento? Né? Muito tempo, né? 2000 anos, 2025 anos, mas Jesus começou ali lá pelos 30 anos, né? A pregação. Então, um pouquinho menos de 2000 anos foi quando ele deu essa determinação para a gente. E até hoje a gente tem dificuldade de seguir. Até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, passou todo esse tempo, mas a nossa cultura ainda no sentido, se não do olho por olho, dente por dente, mas no mínimo assim de vamos acabar com o inimigo. Né? Inimigo é para a gente vencer, para a gente derrotar. Para isso que existe. Né? Nós temos que derrotar, vencer o mal. A gente tem que vencer o inimigo. E olha, começa isso desde a nossa infância. A gente começa a ter esse ensinamento. Vamos pensar nas historinhas infantis, nos contos de fadas, nos livros, filmes infantis. Como é que são as histórias? Sempre tem mocinho, a princesa, né? E aquele que é o símbolo do mal, que é o vilão, que é o perverso. Como é que acabam esses filmes, essas historinhas, esses contos? Sempre com o bem vencendo o mal. E como é que significa o bem vencendo o mal nessas histórias que a gente escuta desde que somos pequenininhos? Que aquele que era mal, ele sofre, ele paga, ele recebe as consequências dos seus atos, ele é punido, ou ele morre, né? Ele é morto, ele é preso, enfim, se transforma em algo terrível. É isso que a gente tem escutado desde que a gente é pequeno, desde que nós somos crianças. Aí a gente vai para a escola, a gente apanha lá na escola. Chega em casa, o que os pais falam em regra, né?
bate de volta. Eu não quero ver você voltando para casa depois de apanhar. Você vai lá, apanhou, bate de volta. Revide. Esse é o nosso aprendizado. É isso que a gente está aprendendo desde criança. Então, nós fomos programados para isso, para achar que a gente precisa vencer, não é? Que a gente precisa acabar, aniquilar com aquele que pratica o mal. Somos criados e educados para a vingança. Mas que diferença há entre aquele que pratica o mal, né? Seja ali no primeiro momento, e daquele que vai a título, né? A título de colocar as coisas nos eixos, de fazer com que o mal seja exterminado, ou de fazer aquele que erra pagar, a gente também vai praticar o mesmo mal. Onde é que está a lógica disso? A gente se iguala. Isso é uma amostra de que nós somos todos iguais, nós estamos todos na mesma faixa evolutiva, senão a gente nem pensaria nisso. A gente nem pensaria em retribuir o mal com o mal se a gente estivesse numa escala evolutiva superior a essas pessoas que estão praticando mal. Nós somos iguais, nós erramos igual. É aí que está a questão. E então, né, como é que a gente quer, a gente pensa que a gente pode fazer algo contra aquele que errou se a gente ainda erra? Nós também erramos. Qual é a nossa moral? Qual é a estatura moral que a gente tem perante essas pessoas para exigir uma conduta diferente, para exigir punição, para exigir castigo, para exigir vingança? Quem somos nós na fila do pão, né? Nós somos iguais ainda. Quem tinha estatura moral, que era Jesus, não agiu dessa maneira. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito disso, né? Então, perdoar e amar é muito difícil, sim, para a gente. Principalmente para a gente que ainda está nesse nível evolutivo, que estamos crescendo ainda com essa filosofia dentro de nós, né? Está intrincada ainda na gente. Mas ninguém falou que seguir Jesus seria fácil. Ninguém falou. O nome da lição é na senda do Cristo, ou seja, no caminho do Cristo, nos passos, seguindo os passos, o caminho de Jesus. Não é fácil. Nem falou que ia ser. Jesus não prometeu facilidades, pelo contrário. Ele disse: pega a tua cruz e segue-me. A gente já foi avisado que a gente ia ter que carregar uma cruz. E ele não teve facilidades. Porque nós achamos, ou acharíamos que nós teríamos mais facilidades. Que nós não iríamos enfrentar a incompreensão, a calúnia, não é? A violência, se ele sofreu tudo isso. Então, a gente tem que pensar que já está no momento da gente, se a gente quer realmente seguir os passos do mestre, nós temos que assumir a postura de cristão. Não dá para ser só meio cristão. Dentro do centro espírita eu sou cristã. Fora eu não sou. Quando tudo tá bom, eu sou cristã. Quando alguém pisa no meu calo, eu não sou mais cristã. Sou mais ou menos. Né? Para uma coisa eu sou, para outra eu ainda vou esperar mais um pouco. Vou esperar algumas encarnações que eu ainda não estou preparado. Não, vamos nos esforçar. Se a gente já fez, já está com esse propósito, a gente já entende, já compreende esse chamado, que está nesse momento, a gente já está nesse momento. Vamos ser cristãos por inteiro. O que é ser cristão por inteiro? É aplicar o mandamento na sua inteireza, né? Os mandamentos. Então, onde cada um caminha um passo, nós somos cristãos, nós vamos caminhar dois. Enquanto as pessoas apenas estão dando a capa, nós já vamos oferecer a túnica.
não é? E amar, enquanto todo mundo só ama aqueles que retribuem, vamos amar aqueles que não nos amam também. É isso que está sendo esperado do cristão. É isso que está sendo pedido nessa lição. Mas sabe o que é mais interessante dessa lição? Que Emmanuel, comentando, né, essa fala de Jesus, ele não trouxe só assim, olha, façam porque Jesus mandou, que já seria suficiente para nós, porque a gente sabe, né, nós somos cristãos, a gente sabe que Jesus é o guia e o modelo, que ele foi o espírito mais evoluído que passou pelo nosso orbe, ele é o co-criador do nosso planeta, ele dirige, é o governador do nosso orbe, ou seja, tem mais do que poder suficiente para a gente seguir cegamente, que ele determinou. Mas o Emmanuel não falou, olha, sigam, porque ele mandou. Ele faz uma análise racional, ele explica por que a gente deve seguir este mandamento. Isso que é o mais interessante. Ele explica o porquê. Né? Primeiro dos argumentos aqui é Jesus teve facilidade. Por que a gente está esperando não ter inimigo, não ter alguém que não goste da gente, que ninguém vai nos contrariar os nossos desejos, que ninguém vai nos caluniar, nos difamar, que por que não? Se Jesus, que era o Espírito perfeito, passou por tudo isso, então nós não esperemos mais facilidades do que Jesus experimentou. Não esperemos. Essa é a primeira das questões, né? Primeira razão. Vamos pensar, né? Então, no exemplo de Jesus. Jesus que deu o exemplo maior disso tudo, né? Da aplicação desse mandamento. Ele mostrou na prática. Ele não é assim, placa de trânsito, como diz o Haroldo, só placa, que só avisa, olha, por aqui, siga por aqui. Não, ele é igual guia, sabe? Guia turístico. Ele vai junto, ele leva, ele mostra o caminho antes. Foi isso que ele fez, ele mostrou, exemplificou, na prática isso aqui. Tem uma palestra muito legal, eu não vou saber dizer agora o nome da palestra, mas vocês devem achar fácil, do Simão Pedro. Ele é um excelente orador espírita, né? E ele comenta, né, falando sobre mágoa, e é muito legal a fala dele, e ele fala assim, né, puxa, Jesus escolheu os 12 apóstolos, 12 apóstolos. Então, dentre, assim, escolheu a dedo, claro, ele podia escolher qualquer pessoa, ele escolheu 12. Aqueles 12 foram os escolhidos para caminharem com ele, para estarem com ele, do lado dele, para o auxiliarem depois na propagação do evangelho, né? Para estar com eles em todos os momentos. Ele escolheu, achou que eram os melhores ali para serem seus discípulos. Quando ele foi preso, o que acontece? Bom, primeiro que ele foi preso por causa de um deles, né? Judas. Então, a gente já tira um. O outro foi um que traiu, né? Judas. O outro negou, Simão Pedro. Esse nega. Os outros 9 fogem. Eles sabem que ele é preso, fica todo mundo com medo, até por isso que Simão Pedro negou 3 vezes, né, com medo de ser preso também. Os outros fogem, também com medo de serem presos. Todos os discípulos seriam presos, né? Perseguidos, teriam o mesmo fim. Só um ficou lá, do lado dele, que foi João. Ficou lá ao lado da mãe dele, de Maria, até o final da crucificação. Depois que ele já foi crucificado, né? Que passa lá os 3 dias, que ele volta, né? Se mostra para Maria de Madalena. Então ele ali se materializa. Ele faz diversas outras aparições, né? A primeira foi para Maria Madalena, mas ele aparece também aos apóstolos, aos discípulos, quando estavam todos lá reunidos, né? Já no caminho de Emaús, enfim, foram várias as aparições, mas lá no momento do Pentecostes, ele se faz presente.
E o que é que ele fala? Aí, Simão Pedro faz a seguinte, né, avaliação. Se fôssemos nós, o que nós falaríamos? A gente ia falar assim, né? Ah, bonito que fizeram comigo, não é? Depois de tudo que eu fiz, vocês me negam, me abandonam. Talvez fosse assim que a gente fosse recebê-los, não é? Jesus, como é que foi que ele recebeu os 12 apóstolos? Não eram mais 12, né? Eram 11. Dizendo, a paz esteja convosco. Olha a diferença, né, de tratamento. Depois, outro fato, né, que ele comenta. Jesus, quando foi para Jerusalém, antes portanto, da crucificação, todos nós sabemos, isso aí até um momento que os católicos, né, comemoram o Domingo de Ramos. Ele chega em cima do burrinho e ele é ovacionado, é recebido pela população ali, né, com aplausos. Jogam tapetes para ele passar, os ramos, não é? Passados alguns dias somente, ele vai lá ser julgado, e essa mesma população que o aplaudiu, que o saudou, o que fala? Fala, crucifica, né? Eles pedem a crucificação. E aí, quando Jesus é içado à cruz, o que ele fala para esse povo que está lá assistindo? Se fôssemos nós, mais uma vez, né, a análise dele. Se fôssemos nós, o que nós falaríamos? Bando de ingratos. Metade de vocês eu curei, a outra metade eu ajudei de outra forma, curei leprosos, é, 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 espantei demônios, auxiliei de todas as maneiras, e agora vocês estão aqui pedindo a minha crucificação, um bando de ingratos. Isso que a gente falaria. Jesus falou o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi esse o pedido. Vejam que a diferença está no grau evolutivo. Porque Jesus ele era tão superior a todos nós que a visão dele para conosco era como a nossa para as crianças, né? Fazendo uma analogia um pouco assim parecida, né? Talvez ainda superior a essa diferença, porque nós para crianças temos, né, a diferença da maturidade, mas acho que de Jesus para nós ainda é muito mais bilhões de anos de evolução na nossa frente. Então ele olha para a gente como a gente olha para uma criança que faz uma birra, que estraga alguma coisa, que bate na outra criança. A gente olha de que maneira? A gente tem ódio? A gente quer vingança? A gente quer. Não! É com compreensão, a gente compreende, a gente nem dá bola. A gente precisa educar, mas sem ódio, sem rancor, sem ressentimento, sem nada disso, porque a gente só simplesmente compreende. Ele fez isso porque é criança. Ponto final. Ele faz isso porque é próprio de uma criança fazer isso. Então Jesus não esperava nada diferente da gente. Ele sabia que era próprio da nossa faixa evolutiva fazer aquilo, agir daquela maneira, exatamente daquela maneira. Já era esperado, ele não esperava conduta diversa. E o nosso erro nos nossos relacionamentos é esse, que nós não temos esse grau de superioridade de olhar assim de cima e ver o outro tão mais para baixo que a gente fala, entende, né? Ah, ele agiu assim porque é normal, é natural, é o que ele pode. Não, a gente espera ver outra coisa deles, porque a gente está na mesma fase evolutiva. Aliás, a gente espera deles algo que a gente ainda não dá. A gente ainda não é capaz, mas a gente espera. E é por isso que a gente está, né, nesse círculo vicioso de violência, de dor, de vingança. Por isso. Porque a gente sequer tem conhecimento total da vida do outro, do porquê que ele age daquela maneira.
Que dificuldade que ele enfrenta? Será que ele está passando por alguma doença? Será que ele está com problemas em casa? Será que ele foi demitido hoje? Será que ele sofreu na infância? Será que ele está sendo perseguido ali, está sendo obsidiado? Ele tem uma perturbação espiritual agindo sobre ele, influenciando? A gente não sabe, a gente não conhece, e a gente não sabe o passado, o pretérito de todos nós, o que está envolvido em tudo, né, nessa história, né, que a gente vive. Será que no passado nós não fomos os algozes dessa pessoa? E essa pessoa tem essas marcas ainda dentro de si, por isso que ela age dessa maneira comigo? Será que eu não fui o primeiro a errar lá atrás e agora só estou recebendo? E aí, se eu der a desforra, eu estou dando a desforra de alguém que já estava dando a desforra. E esse ciclo não acaba nunca mais. Nunca mais precisa ter alguém que vá lá e interrompa esse ciclo. E está na hora de sermos nós estamos sendo chamados trabalhadores da última hora. Nós somos os chamados para dar por fim nesses ciclos de violência, nos círculos viciosos, que a gente consiga não devolver mais o mal com o mal. No mínimo isso que está sendo exigido de nós, não é? Nós temos que quebrar esses ciclos destrutivos. Jesus, ele recebia o que davam a ele, mas ele devolvia aquilo que ele era. Ele era bondade, ele era amor, ele era compaixão, indulgência. Então é isso que ele tinha para devolver. A gente devolve violência, a gente devolve irritação, a gente devolve agressividade, a gente devolve. Por quê? Porque é isso que a gente é ainda. Então a gente precisa se melhorar. A gente devolve o que a gente é. Não adianta a gente botar a culpa no outro, que foi o outro culpado tá agindo dessa maneira, que eu só estou agindo, reacionando. Não, a gente dá aquilo que a gente é. E é isso que a gente precisa começar a melhorar. Então, a gente precisa melhorar o que nós somos para conseguir vencer, né? Tem uma historinha que conta, né? É uma historinha oriental, que dizem que um mestre, então ele estava um mestre seguido com seus discípulos, eles estavam fazendo lá enfim, estavam caminhando, e no meio desse caminho eles encontram ali um lago e o mestre vê um escorpião se afogando. O mestre vai lá e vai salvar o escorpião, vai tirar o escorpião, na hora que ele toca no escorpião, o escorpião pica. E ele, naquele gesto assim de reação, porque doeu, foi picado, ele lança novamente o escorpião pro lago. E aí ele pega, todos os discípulos sem entender, né? Ele pega um gravetinho e vai novamente para salvar o escorpião, mas daí com graveto, protege a mão, que já tinha sido picada, e vai com gravetinho, alcança, tira o escorpião e salva. Eles assistem aquela cena e aí se aproximam e falam: mestre, nós não estamos compreendendo por que o senhor fez isso. O senhor não sabe que o escorpião é um animal peçonhento? Que ele ia te picar? Por que o senhor salva o escorpião? E aí o mestre fala, não é? Bom, o escorpião, eu sei, o escorpião, eu esperava que ele pudesse me picar, é da natureza dele. Ele agiu dessa maneira porque está na natureza dele picar. Mas eu salvei porque está na minha natureza salvar. Então, cada um agiu de acordo com a sua natureza. E é isso que nós temos feito, só que a nossa natureza acho que ainda não está muito diferente daqueles que a gente acusa de maus, né? De vilões, de inimigos. Né? Será que nós somos tão diferentes deles? É aí que está a questão, o X da questão. Né? Nós precisamos nos melhorar se somos, se achamos que somos melhores, então a gente já começar a refletir, de começar a pensar. Porque o outro motivo aqui que Emmanuel vem trazer
E esse é o mais explicativo de todos, não é? Então, não é só para seguir exatamente o exemplo de Jesus, que isso é uma das razões pelas quais a gente deveria seguir o mandamento de amar os inimigos, né? Então, porque Jesus assim pediu, porque Jesus assim fez, né? Porque Jesus também foi alvo de injustiças, de tudo, de ataques, de violência, ele foi vilipendiado, ele foi incompreendido, ele foi abandonado pelos mais próximos, e ainda assim amou a todos eles, nem considerou inimigos, né? Porque para Jesus nem chegou a considerá-los, mas também porque o que está sendo pedido aqui tem em favor de nós próprios. Nós não queremos viver numa terra regenerada, num orbe feliz. Quando que esse orbe será feliz? Esse orbe só será feliz no dia em que as pessoas que habitam este orbe sejam pessoas melhores, sejam pessoas que venceram as suas inclinações ao mal, pessoas que já venceram muitos vícios, já extirparam de si muitos defeitos, muitos vícios morais, muitas falhas de caráter. Aí fica mais fácil relacionar. A gente vai ter menos desgastes, menos conflitos, menos necessidade até de se falar em perdão. Por quê? Porque a gente vai ter menos conflito, a gente vai brigar menos. Então a gente vai precisar perdoar menos, nem vai precisar pensar nisso. A gente precisa de uma terra assim, uma terra em que seja fácil conviver, que as pessoas não se machuquem, que as pessoas não provoquem o sofrimento umas das outras. E como é que a gente faz isso então? Humilhando, se vingando, destruindo. É assim que a gente vai fazer, que a gente vai vencer, vai acabar com o mal, que a gente vai fazer com que a terra melhore, que a gente vai fazer com que as pessoas vençam suas más inclinações. Não é massacrando, humilhando, acabando, não, com aquele que erra. Não é assim. Até porque Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que ele viva e né? Como é que diz que se converta e viva? Deus quer que o ímpio se converta e viva. Então, a nossa função é converter o ímpio. Não é acabar com o pecador, é acabar com o pecado. Então, a gente não está aqui para acabar com o pecador, para exterminar aquele que erra. Até porque a gente sabe que morte não existe. Não adianta a gente pegar, ele matou, eu vou mato também. Está lá no plano espiritual, já no outro minuto, já buscando vingança dele. No outro minuto, já está aqui, atrás de nós. Livre do corpo físico, inclusive, com muito mais raio de ação. Ou vem na próxima encarnação, do nosso lado, no seio da nossa família. E aí veio como? Com mais ódio. Com mais ódio. Então a gente está vendo que não é uma arma eficaz. Ódio não é uma arma eficaz para combater o ódio. Nunca que o ódio vai acabar com o ódio. Para acabar com as trevas, a gente precisa de luz. Para acabar com o frio, a gente precisa de calor. Para acabar com o ódio, a gente precisa de amor. Então a gente precisa usar esse instrumento. Por isso que é amar o inimigo. Se a gente quer que ele se converta, que ele se transforme numa pessoa melhor, uma pessoa que vai dar gosto de conviver, aquela que a gente quer ver habitando o mundo, porque que a gente sabe que ele vai voltar, que ele vai estar aqui entre nós. Então não adianta só acabar, a gente precisa converter ele, para que ele volte no seio da nossa família, mas uma pessoa de bem, uma pessoa boa de conviver, não é? Uma pessoa já com menos imperfeições, com sentimentos renovados. É isso que a gente tem. É essa a nossa intenção em amar o inimigo. Compreender que ele está no momento do processo reencarnatório, que ele não é só aquela falha, ele não é só aquele momento do erro. Ele tem muito mais. Nós somos multifacetados. Então ele errou sim ali, mas ele tem vários pontos positivos, ele já tem várias virtudes, ele já alcançou, sabe,
coisas positivas em diversas outras áreas. Nessa ele ainda não conquistou. Nessa ele ainda está falho. Dessa vez ele errou, pisou na bola. Mas ele tem já seu lado bom. Assim como nós, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Então a gente quer recuperar esse ser. Qual que é o instrumento? Quando alguém nos xinga, nos ofende, nos vem com desforra, nos fala, olha, eu quero que vocês queimem no mármore do inferno, eu quero mais que você vá para o inferno, né? Tudo que você fizer, que você pediu, eu não vou te dar, eu quero mais que você se lasque. O que a gente... A gente tem mais ódio dele, a gente tem mais raiva. E a gente nem se toca, nem se nada nos comove nessas falas. Eu não vou pensar, puxa vida, eu preciso refletir sobre o que eu fiz. Não, você está com tanta raiva dele que você fala mais, olha, mereceu. A pessoa não é tocada. Agora, quando a gente faz algo de ruim para alguém e essa pessoa não nos paga com mal, ela se mantém a mesma pessoa. Por vezes vem até te ajuda no momento da dificuldade. Isso sim nos toca profundamente. A gente fica com vergonha. Puxa vida, eu fiz mal para ela e agora que eu tô passando por essa dificuldade, ela vem aqui, tá me ajudando. Meu Deus, que vergonha, o que eu fiz? Que vergonha. Aí você não sabe mais nem o que você faz para corrigir aquilo. Aquilo te consome, fica por dentro. É uma culpa que você vai carregar se não conseguir reparar, não conseguir se acertar com essa pessoa e pedir perdão, pedir desculpas e fazer tudo que você pode para consertar e para ser digno de novo da confiança. Você vai, desencarna com essa culpa, vai continuar se sentindo culpado lá no plano espiritual, vai lá para um umbral, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece da literatura espírita. Volta com esse sentimento de culpa, vai ter que voltar unido, imantado com aquela pessoa. E a gente vai ficar refletindo naquilo, a gente vai querer realmente mudar. Então são os atos bons, os atos de bondade, os atos que contrariam aquilo que a gente fez, que são os que nos tocam realmente. São os melhores instrumentos para tocar aquela pessoa que errou, fazer com que ela própria queira se modificar, que ela queira se melhorar, que ela queira reparar o mal que ela fez, mudar de vida, mudar de rumo. É o amor, a humildade, o respeito. Esses são os melhores instrumentos. Quando a gente trata alguém assim, essa pessoa é natural, ela quer mudar, porque ela realmente é tocada, as fibras mais íntimas. Nós temos inúmeros exemplos disso na literatura. Eu vou citar só dois, porque a gente está agora já acabando o nosso tempo. Nós temos Paulo de Tarso. Poxa, Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão. Estevão estava lá já para morrer, né? Já tinha sido apedrejado para morrer, quando Abigail reconhece, né, se aproxima e Paulo vê a burrada que fez, fala, meu Deus do céu, é irmão da Abigail. E agora, né? E Estevão olha para Paulo e não fala, separe dele, Abigail, que homem, esse homem é do mal, nunca mais olhe para ele, cabe com, né? Rompa com todos os laços, não. Ele fala, Abigail, seu noivo deve ser muito bom, deve ser muito bom, porque ele seguiu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus, ele viu o potencial. O que ele vai ser? Cuide dele, Abigail, trate-o com amor e com respeito. E morreu. Imagina, você acabou de mandar apedrejar esse homem. Vê uma cena dessa, ele falando, em vez de falar para ela, ó, cabe com ele, mande matar esse fulano, largue dele, ele não presta. Não, você escuta ele falando o contrário. Trate-o com amor, com carinho, porque ele deve ser muito bom. Foi fiel até o fim a Moisés. Isso falou tão alto dentro de Paulo de Tarso, que na época era Saulo, né? Saulo, que vejam que de Saulo ele se transformou em Paulo, o maior divulgador do evangelho. Maior.
propagador do evangelho. Então, tem coisas que tocam mais, que servem assim mesmo de combustível, de incentivo para transformar alguém. E geralmente é o amor, é o respeito. São essas demonstrações de humildade, de carinho, de afeto. Né? Tem o Joana de Cusa lá sendo, já no momento da sua morte também, atada, né? E para ser queimada viva, como uma vela incendiada. E aquele que coloca fogo, né, na tocha, diz assim para ela: o que Jesus te ensinou? Só te ensinou a ser covarde? Que ela olha para ele e diz assim: não, não só isso. Ele também me ensinou a te amar. Imagina, você vê a pessoa que você está queimando dizer para você que te ama. Isso persegue para sempre no seu íntimo. Isso fica aqui, ó, não é? Nós temos armas muito melhores. Por que a gente escolhe a violência, a gente escolhe a vingança, a gente escolhe a dispor? Por quê? Claro, porque nós somos falhos ainda. Mas está na hora da gente começar a mudar, de começar a rever os nossos passos, de começar a refletir mais sobre o nosso modo de ação, sobre as estratégias, enfim, para que a gente comece a realmente fazer melhorias, para a gente ver saltos no nosso processo evolutivo, a gente precisa não agir mais só na reação, só reacionando, né? Mas refletir antes das nossas ações. Não é fácil, a gente pode, no momento, assim, pelo menos no primeiro momento, ter um ímpeto, sim, de responder, de ter um sentimento ruim, de até desejar o mal ali naquele momento, mas isso tem que ser, assim, só no momento. Depois de passados dias, a gente não pode continuar vivendo ressentimento, o rancor, a mágoa, guardar isso dentro de nós. Isso se transforma em doença para o corpo físico, para o corpo espírito, para a saúde mental. A gente precisa, depois de um tempinho, já baixou a poeira, a gente respira e pensa, peraí, e agora? Eu não vou ser igual. O que eu posso fazer? Por enquanto é só orar? É só orar. Então tá bom, então eu vou só orar por ele. Não desejar o mal é não desejar o mal. É desejar o bem, eu já consigo desejar o bem. Ai, tomara que ele seja promovido, que consiga algo melhor, que saia daqui, que mude de empresa, que encontre alguém que o faça feliz, que faça bem para ele, que vá fazê-lo ver as coisas por outro ângulo, já que se não consigo ser eu, que outra pessoa possa fazer com que ele cresça e amadureça, melhore. Para quê? Para que, pelo menos, se não for neste momento já, esse amor, né, paulatinamente a gente consiga criar novos vínculos com essa pessoa até conseguir granjear novamente a amizade. Porque o objetivo é esse, todos sermos amigos, todos sermos irmãos. Uma só família, a família universal. Né? Então a gente vai dando passos, ainda que pequenos, pequenos passos, mas sempre com esse objetivo. Ah, não vai ser nessa encarnação, vai ser em outra, tudo bem, mas por hora eu fiz o que estava possível. Aí ele não aceitou o perdão, tá bom, eu sei que vai ser em outra, mas eu não vou fazer o mal para ele. Eu vou querer o bem, eu espero que outra pessoa ajude, para que na próxima vez que a gente se encontre já seja melhor. Né? É assim que nós temos que agir, né? Entendendo, compreendendo que aquilo foi um erro, sim, mas que a gente também erra. Às vezes o erro dele foi muito pior do que o que a gente comete agora, mas então ele está na fase dele, ele ainda vai amadurecer, e eu quero que ele amadureça, porque todos os espíritos vão, todos nós estamos fadados ao sucesso, né? A chegar à perfectibilidade possível, à angelitude, todos nós chegaremos, ele também não vai ficar para trás. Nenhuma ovelha vai se perder, Jesus já nos disse. Nenhuma ovelha vai se perder. Então estaremos todos juntos de um modo ou de outro. Que a gente possa se ajudar, né, para que isso aconteça o mais rápido possível, né, para que isso seja possível, uma terra regenerada, quanto antes, que a gente possa ter um lugar melhor para todos nós vivemos em paz, vivemos em sociedade, vivemos de uma forma, né, muito
com melhores relacionamentos, de uma forma mais prazerosa, em paz e tranquilidade. Que Jesus nos abençoe sempre, né, nesse propósito, que a gente sabe que não é fácil, mas que Ele já falou, né? Nós teremos diversos sirineus, nós teremos pessoas para nos ajudar a carregar essa cruz, mas que a gente assuma de uma vez por todas esse compromisso de carregar nossa cruz e seguir a Jesus na senda do Cristo, que nós caminhamos assim. Uma boa semana a todos, um bom finalzinho de domingo e muito obrigada pela atenção. Um grande abraço a todos.